E agora eu vou conversar com Ederson Viana, mestre em administração de empresas, administrador e contador, especialista em auditoria, planejamento, projeto, contabilidade gerencial e controle financeiro. E também é consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Está tudo bom? Vai, graças a Deus, tudo ótimo, Antônio. O Ederson, um dos grandes calos de basicamente todas as empresas é a tal da contabilidade, né? É fechar a conta e passar a régua, né? Exatamente. E no agronegócio não é diferente, né? Não, Antônio, no agronegócio não é diferente. Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, de recessão, em que a margem de lucro dos produtos no agronegócio também está baixa, nós precisamos pensar em quê? Na gestão de custos. É verdade. E tem uma área dentro da contabilidade que ela é específica para isso, Antônio, que é a contabilidade de custos, que justamente faz com que o empresário tenha condições de avaliar qual que está sendo a estrutura de custo do agronegócio e qual que é a margem de lucro que eu preciso ter no produto A ou X para que o empresário, de fato, ele possa ter um bom resultado dentro da atividade do agronegócio. O Ederson, quais são as funções da contabilidade de custos e o tipo de custos de produção? Ótima pergunta, Antônio. A contabilidade de custos, ela tem uma função extremamente importante para o agronegócio ou para qualquer atividade. A função principal é auxiliar o controle do empresário, auxiliar o controle daquele que precisa tomar a decisão. Então, ou seja, ele tem a função de controle e ele tem a função principalmente de ajudar no processo de tomada de decisão. Os tipos de custos que nós temos hoje dentro da produção do agronegócio, como em qualquer outro negócio, nós temos 3 tipos de custos. Nós temos aqueles custos que são fixos. O custo fixo é aquele que independe da quantidade produzida. Nós temos os custos variáveis, que vai mudar de acordo com o volume de produção. E nós temos os custos mistos, que é aquele custo que ele pode ter característica tanto fixa, também como tem características variáveis. Agora, de maneira geral, o produtor não segue isso aí à risca não, né, Ederson? Na verdade, Antônio, nós temos aquele péssimo hábito que é a questão do achômetro, né? Ou seja, do feeling. Ele acha que está sabendo qual que é a estrutura de custo dele, ele acredita que está tendo lucro, porém ele não consegue de fato ter essa informação de forma precisa, consistente e confiável. A gestão de custos, ela vem justamente trabalhar isso. Ou seja, eu não vou ficar mais no achômetro, eu vou pegar a minha estrutura, eu vou entender quais são os meus custos fixos, quais são os meus custos variáveis, qual que é o ponto de equilíbrio que eu tenho para a minha atividade e qual que é a margem de lucratividade por produto que eu estou tendo dentro da minha atividade rural. Esse ponto de equilíbrio que você tocou é um ponto crucial. Outro dia eu conversava com um pecuarista que faz confinamento. Ele confina entre 800 e 1.000 bois por ano. E eu perguntava a ele o seguinte: e agora, como é que você vai fazer? Qual que é o seu ponto de equilíbrio agora? Ele falou: Antônio, eu não sei quanto é que vai estar a arroba. Quer dizer, e como é que vai confinar se não tem nenhuma noção de quanto vai custar isso aí no final do processo? Exatamente, porque se ele hoje está confinando 800 cabeças, significa que ele já tem um custo que é fixo. Esse custo fixo, ele vai depender para 800 como para 1.600 cabeças. Não importa. Então, ou seja, eu preciso entender a estrutura de custo para que eu possa, de fato, projetar qual que vai ser a lucratividade. É verdade. Ederson, vamos para o intervalo e depois você vai ver como é que a gente faz o cálculo da margem de contribuição e também do ponto de equilíbrio. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e agora nós vamos falar sobre cálculo da margem de contribuição. O Ederson Viana, eu gostaria que você desse um exemplo desse cálculo da margem de contribuição. Como é que funciona isso aí? A margem de contribuição, Antônio, na verdade é importante nós conhecermos ela justamente para saber o que cada produto dentro da minha atividade rural ele está trazendo para mim de contribuição para o resultado da organização.
Então, quando nós falamos de margem de contribuição, o cálculo ele é o seguinte: eu preciso conhecer a receita líquida é menos os impostos incidentes sobre a venda. Então, estou dando um exemplo para vocês aí de uma receita líquida de R$ 141.277,50. Eu tive os custos e as despesas variáveis no total de R$ 114.720. Quando eu pego a minha receita líquida, que eu deduzo os meus custos e as minhas despesas variáveis, eu tenho aquilo que nós chamamos de margem de contribuição. Então, significa que a minha margem de contribuição em números reais foi de R$ 26.557,50. Eu produzi 6.300 sacas. Se eu pegar R$ 26.557,50, dividir por 6.300 sacas, que foi a minha produção, eu vou ter uma margem de contribuição de R$ 4,22 por saca. Quer dizer, é aquilo que vai sobrar. Ainda não é aquilo que vai sobrar, Antônio. Essa margem de contribuição, eu ainda preciso tirar as minhas despesas que são variáveis. Pois é, então chegou no ponto que eu queria tocar. É aí que mora o perigo. Onde o sujeito fala assim, não, eu tive um lucro de tanto. Essa questão de lucratividade há uma confusão muito grande, Antônio, porque às vezes você acha que tem lucro, porém você não contabiliza e você não apura de forma correta todos os seus custos fixos e variáveis. E é aí que entra o ponto de equilíbrio. Exatamente. O que é o ponto de equilíbrio? É no momento em que eu não tive nem lucro e eu não tive nem prejuízo. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de ponto de equilíbrio. Eu tenho aqui os meus custos e as minhas despesas fixos de R$ 3.919. A margem de contribuição que nós havíamos encontrado anteriormente não foi de 4,22 centavos por saca? Então, se eu pego o meu custos e as minhas despesas menos o meu ponto de equilíbrio, menos a minha margem de contribuição de 4,23, eu vou ter um ponto de equilíbrio financeiro de R$ 929,67 por saca. O custo variável unitário ele foi de 18,21. Quando eu pego o total do meu custo variável total, multiplicando pelo meu número de sacas, eu tive R$ 16.928,84. Mais as despesas, os custos e despesas fixos, que foi 3.919, significa que o meu ponto equilíbrio financeiro nessa operação vai ser de 20.847,84. Isso, Antônio, para mim não ter lucro e não ter prejuízo. Minimamente eu tenho que faturar esse valor. O que eu conseguir acima disso é o momento em que a empresa começa a ter lucro. Então, ou seja, o ponto de equilíbrio é importante conhecer para saber o seguinte: para que a minha operação se pague, eu preciso pelo menos estar no ponto de equilíbrio. Obviamente que nenhuma organização com fins lucrativos, ela tem interesse apenas em ponto de equilíbrio. Ela precisa ter lucratividade. Então, ou seja, a partir do meu ponto de equilíbrio, eu projeto então a minha margem de lucratividade. É o ponto de equilíbrio mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Tá certo. Que não é fácil de fazer isso aí não, hein? Não é fácil, Antônio, mas é uma tarefa que é extremamente importante para a gestão dos negócios. Evita que você quebre. Exato. O Ederson Viana, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo. Obrigado Antônio, um grande abraço aos nossos telespectadores e até o próximo programa. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: o trabalho espanta 3 males: o vício, a pobreza e o tédio. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.